setor elétrico brasileiro está passando por algumas transformações bastante profundas. E a COP30, que será realizada aqui no Brasil, está se avizinhando, intensificou bastante o debate sobre transição energética mundial e também o protagonismo no Brasil nesta jornada. Internamente, a medida provisória 1303, ou MP do setor elétrico, que cria uma tarifa social para contas de luz de famílias de baixa renda, foi aprovada pela Câmara dos Deputados neste mês. Para discutir essas mudanças do setor e o que vem pela frente, conversamos agora com Reinaldo Passanezi, presidente da CEMIG. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite, meu caro. Eu é quem agradeço, Gabriel. Caríssimo, vamos começar por esse papo. Depois a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre a CEMIG, mas como vocês estão enxergando o setor depois da aprovação da tarifa social e principalmente com estes debates que ainda estão lá no Congresso Nacional sobre a abertura de mercado livre de energia, sobre algumas mudanças, por exemplo, nas tarifações, na cobrança de tarifa do fio. E eu queria entender justamente como que vocês estão enxergando essa reforma, essas mudanças gerais que o setor elétrico agora passa no Brasil. Gabriel, acho que a primeira coisa que a gente vê muito positiva é a discussão sobre a necessidade de reforma do setor. Então, um ponto para mim que é muito positivo é que essas medidas provisórias, a 1.300 e a 1.304, trouxeram um grande debate sobre o setor. E o setor, de fato, precisa debater temas muito importantes, né? O setor precisa debater esse binômio que nós temos hoje, que é tarifa cara e energia barata, como é que nós vamos enfrentar todo o tema de subsídios que existe na tarifa e que deixa a tarifa cara, embora a energia seja barata. Né? O setor precisa enfrentar um outro tema que é a abertura do mercado. De fato, né? Você olha a internet, olha a telefonia, o quanto que já abriu o mercado. Nós ainda temos muitas oportunidades em termos de abertura de mercado, de agilidade que o mercado livre permite, do consumidor poder escolher o seu fornecedor de energia. Então eu vejo, e a gente tem hoje o mundo da transição energética, né? O Brasil tem oportunidades espetaculares na transição energética. Então, para ter sucesso na transição energética, eu não tenho dúvida que o Brasil tem que enfrentar hoje o tema da tarifa, né, para a gente poder ter uma tarifa mais competitiva e atrair investimentos de indústrias intensivas em capital, né? E nós precisamos trazer mais agilidade ao mercado, mais liberdade para o consumidor com o mercado livre. Então, vejo muito positivo a discussão, porque essa discussão traz um momento único que é a gente repensar o setor e tentar trabalhar algumas disfuncionalidades para a gente poder seguir muito forte na transição energética. Muito bom. Curiosidade aqui, eu estava dando uma olhada nas pesquisas da empresa de pesquisa energética. 88% da energia gerada aqui no país vem de fontes renováveis, metade da energia é de fontes hidrelétricas, mas já chega aí a 25% participação de eólicas e solar nesta geração. Então, um ponto bastante importante para esta atenção. E você toca num ponto que eu gostaria de levantar contigo, já que a CEMIG faz um pouquinho de tudo, tá? Na geração, na distribuição e na transferência também, E aí você me ajuda na transição da energia, perdão. Então, está nos 3 pontos, nos 3 setores. E eu queria entender o porquê temos este cenário de energia barata numa ponta, já que vocês fazem a geração, e a tarifa cara para o consumidor final na distribuição. O que encarece esse segmento e com essas discussões iniciadas, meu caro, por que a gente tem, talvez, quais seriam, talvez, soluções para mitigar estes efeitos, para termos uma tarifa um pouquinho mais barata e incentivar a atividade econômica aqui no Brasil? Talvez um fato que chama atenção é a diferença entre o custo de geração e a tarifa final no Brasil. Né? Então, isso hoje está ao redor de 5 vezes. Você imagina, né? Você compra energia, vamos dizer, a mais ou menos, no Mercado Livre, a mais ou menos R$200 o megawatt-hora, mas o consumidor residencial vai pagar R$1.000, R$1.100. Então, essa é uma diferença muito alta, que obviamente afeta a competitividade da economia brasileira. A média dos países da OCDE é 1,5 vezes, 2. Então, de fato, o Brasil é um dos países que tem mais diferença entre o custo da geração e a tarifa final. Por que gerou isso? Gerou isso porque a gente tem uma série de subsídios que foram sendo acrescentados, né? A conta de energia elétrica tem uma conta que chama CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Econômico, ela só vem crescendo, né? No caso da CEMIG, ela representa para o consumidor residencial da CEMIG aí 20% da tarifa.
Né? E tem algumas outras subsídios que nem estão na CDE, que é, por exemplo, geração distribuída. Né? Então, geração distribuída também tem isenção do pagamento da rede. Então, quando você soma os 20% da CDE mais a parte da geração distribuída, o consumidor residencial da CEMIG paga 35% a mais do que se eu não tivesse esses subsídios. Né? Então, de fato, acho que o que explica esse diferencial foi a série de políticas públicas que foram sendo construídas aí ao longo do tempo, né? Apoio para a energia eólica, apoio para a energia solar, apoio para projetos no Norte e Nordeste, tarifa social, termoelétricas e agora, né, mais recentemente, que cresceu muito, o tema da geração distribuída. Então, quando você soma tudo isso, a gente de fato vê essa dicotomia, né? Essa, para mim, disfuncionalidade entre custo da geração barato, tarifa cara, repito, né? Talvez seja um dos maiores múltiplos entre os países que têm aí bastante produção de energia elétrica. Então, essa parte da justificativa. São, né? todas essas políticas. Perfeito. E talvez o que eu gosto de acrescentar, Gabriel, é que, e por isso que eu acho que é importante a discussão, é que essas políticas hoje apoiam basicamente tecnologias maduras. Então, assim, quando você tem um subsídio, usualmente, né, quando você quer estimular, você estimula uma tecnologia disruptiva. Então, assim, estimular baterias, estimular hidrogênio verde, talvez faça sentido. Agora, você estimular energia solar, você estimular energia eólica, são tecnologias absolutamente maduras. Né? Eu tenho 2 números aqui que eu gosto de citar. Né? A potência instalada do Brasil é mais ou menos 200 GB, 220 GB. Perfeito. Né? Nós temos 2,2 teras de capacidade instalada no mundo de solar. E nós temos 1,1 tera de capacidade instalada de eólica no mundo. Então, assim, são tecnologias absolutamente maduras, tá certo? Então, assim, tem 10 vezes mais energia solar no mundo do que toda a potência instalada do Brasil, somando todas as hidrelétricas. Né? E tem 5 vezes mais a eólica. Por que nós precisamos manter esses subsídios? Né? Então, eu acho que esses são os temas que estão em discussão no Congresso, que são fundamentais para a gente, de fato, poder trazer competitividade para a indústria brasileira, porque a indústria brasileira está pagando isso e o consumidor também está pagando no pão que ele compra, tá certo? No leite que ele compra. Tudo isso afeta, porque é um insumo essencial. Sim. E, por exemplo, Reinaldo, é um mal necessário para que a nossa matriz seja verde ou empresas como a CEMIG tomariam a opção de investir em energias renováveis, essas maduras, com ou sem o subsídio? E eu queria entender se é necessário este incentivo, ou seja, nós temos uma matriz energética extremamente verde que pode gerar oportunidades para o Brasil por conta dessa infraestrutura, ou seriam escolhas lógicas no caso de uma empresa grande como a CEMIG? Não, hoje são escolhas absolutamente de mercado. Né? Não há mais necessidade de você manter esses subsídios. Né? Eu não tenho a menor dúvida, tem muitos estudos internacionais que mostram o quanto, eles dizem assim, naqueles cenários para a gente atender o net zero, eles colocam o crescimento sem necessidade de nenhuma política pública. Ou seja, porque são tecnologias competitivas. E nesse crescimento, sem nenhuma necessidade de política pública, segue crescendo muito a energia solar, segue crescendo muito a energia eólica. Então, são tecnologias... Eu vou dar um outro número aqui, talvez seja assim, surpreendente, né? Quando aprovou a geração distribuída, sim, o preço lá do módulo solar era mais ou menos $2. Que é a placa, né, que a gente compra para fazer a geração de energia. Isso, por watt. Ok. Tá certo? Esse preço caiu para 5 centavos. Então, antes era $2. Então, fazia algum sentido, mas hoje custa 5 centavos. Então, esse grande crescimento, por exemplo, de geração distribuída, ele se deve a você preservar todos esses subsídios com uma tecnologia que custa 95% menos. Perfeito. E, por exemplo, essa geração distribuída, bastante incentivada no Brasil, está gerando muitas discussões sobre cortes de geração, curtailment, como nós vimos anteriormente. Quão grande é este problema para o setor e como vocês enfrentam esse problema em Minas Gerais? Isso de algo atrapalha o dia a dia do segmento elétrico no Brasil? Esse é um outro tema, Gabriel, também hoje fundamental, porque todo esse crescimento das energias intermitentes trouxe uma dificuldade de operação do sistema muito grande. Então, de fato, o curtailment hoje é um tema urgente. Também aqui eu estou tentando colocar exemplos, né, para a gente
Então, assim, eu acho que, assim, em geral, domingo que a carga é mais baixa, domingo quando chega assim na hora do almoço, que é o ápice lá da irradiação solar, Sim. a gente chega a ter 40% de toda a geração do Brasil sendo injetada por geração distribuída. Né? Então, você imagina o que você organizar, você operar um sistema que a carga, a geração distribuída gera muita injeção no momento que a carga é muito pequena e depois quando chega no final da tarde é exatamente o contrário. No final da tarde você tem muita carga e você não tem o sol. Então a operação disso é que acaba gerando a necessidade do curtailment. Você tem que cortar a geração solar de outras, você tem que cortar a geração hidrelétrica, porque a geração distribuída você não tem controle desde o operador, porque ela está na distribuição. Perfeito. Tá certo? Então você tem que cortar a geração solar, você tem que cortar a geração eólica, você tem que cortar a geração hidrelétrica para fazer face a essa geração gigantesca que está sendo injetada e que altera a frequência do sistema e aí o sistema não consegue operar. Tá certo? Então de fato uma outra consequência. Essa é uma consequência, a gente vê aí no mundo inteiro essa discussão, que é a discussão de como enfrentar o curtailment. No Brasil hoje cresceu muito, eu repito, né? 40% da geração em alguns momentos do dia, sobretudo nos dias que tem baixa carga, vem da geração distribuída. Então, qual é a solução disso aí? A solução disso aí é muito mais investimento em transmissão, a solução disso aí é investimento em baterias, em armazenamento de energia, a solução são usinas hidrelétricas reversíveis, mas enquanto isso, a gente tem uma situação que é bastante complexa. Esses projetos, você menciona, de baterias, de usinas reversíveis, já escutei muitas vezes no segmento, eles estão sendo talvez atrapalhados por conta desse problema do curtailment, a falta de investimento. Vocês estão optando por não fazer o investimento, talvez enquanto esse problema não for solucionado? Não, essas são tecnologias que ainda são mais caras. Entendi. Tá certo? Então, assim, aqui uma opinião muito modesta, do ponto de vista de política pública, penso que é mais importante a gente apoiar armazenamento de energia, apoiar usinas hidrelétricas reversíveis, que são fundamentais para enfrentar esse tema do curtailment, que seguir incentivando tecnologias maduras que não mais precisam desse subsídio e que geram essa complexidade de operação do sistema e que, afinal, geram também uma energia cara, porque você tem que substituir essa energia renovável barata por energia termoelétrica, porque é a termoelétrica que entra no lugar. Que tem ali a potência já reservada para entregar a energia. Que tem a flexibilidade necessária, mas a termoelétrica é extremamente cara. Entendi. Tá certo? Então aí também é mais um componente da tarifa, que é a necessidade de despacho de termoelétrica para enfrentar essa intermitência. Também tem um número que sempre me surpreende do ponto de vista assim, pensar o país, né? O país que precisa de recursos, que a gente teve aí de 24, 25, basicamente a gente tem hoje o total de curtailment, mais o total de energia vertida turbinável, de hidrelétrica, de água, é equivalente ao total de despacho de termoelétrica. Então, você imagina que a gente podia ter uma matriz muito mais renovável, se eu conseguisse aproveitar toda essa energia. Outro tema que é de interesse, você mencionava, você olha para o preço no Mercado Livre e olha para o preço na fatura do consumidor cativo, há uma disparidade grande, o que pode brilhar aos olhos de quem está nos escutando, porque o Mercado Livre de Energia aberto para consumidores em geral está na pauta do Congresso, na MP 1304. A CEMIG, ou o mercado brasileiro, mas eu queria saber especificamente de vocês, estão preparados para essa abertura do mercado que se avizinha já nos próximos anos? Como vocês estão preparando essa infraestrutura, por favor? Olha, a gente de fato hoje tem muito orgulho de dizer que a CEMIG é líder no mercado livre de comercialização de energia e também é líder no mercado varejista de energia. Então, a gente de fato desde 2015 cresceu muito a presença no mercado livre, no mercado agora desde 2023, 2024 também no mercado varejista e, claro, pensamos que isso é muito positivo para o setor, a abertura do mercado. Né? Assim, aqui exige muita tecnologia, né? Obviamente hoje a gente tem plataformas, você consegue migrar para o mercado varejista, por exemplo, só diretamente no site da CEMIG, mas talvez o ponto mais geral a abertura do mercado é uma grande tendência mundial, né? E de fato ela vai permitir uma redução da tarifa, né? A tarifa hoje do mercado cativo é superior à tarifa do Mercado Livre. Então, a chance de quando você migrar, você efetivamente conseguir comprar uma energia mais barata é muito grande.
Então, eu diria que o Mercado Livre tem um potencial muito positivo de dar liberdade de escolha para o consumidor, mas também de permitir uma tarifa mais barata para ele. Perfeito. E quando a gente olha, por exemplo, para a competição neste Mercado Livre, você menciona a CEMIG é líder, mas hoje temos o cadastro aí, acho que de empresas ativas e inativas disponíveis para comercializar energia de mais de 600 empresas, é mais do que em mercados já maduros com a comercialização e até o varejo de energia. A gente vai ver uma competição voraz e o mercado está pronto para essa competição voraz. Como é que vocês estão se imaginando neste cenário de talvez uma disputa muito grande pelos clientes no futuro? Essa também é uma pergunta muito, muito importante, Gabriel. Assim, a gente vê uma quantidade muito grande ainda de comercializadoras pequenas e médias, e com aquilo que a gente estava comentando antes, com o curtailment e com algumas mudanças que tiveram aí no último ano de mudança na formação de preço, o preço ficou muito mais volátil, exatamente para garantir mais confiabilidade, mas aí o preço ficou muito mais volátil. Muitas comercializadoras têm sofrido dificuldades, né? A gente vê algumas comercializadoras médias, né, efetivamente entrando em dificuldade, entrando em recuperação judicial. Então, eu diria que o mercado de comercialização no Brasil ele ficou mais complexo. A volatilidade existe uma análise de risco que no passado o risco era menor. Então, esse risco maior, obviamente, coloca empresas que não têm o devido capital em uma situação mais complexa. Então, vejo um movimento de consolidação e também vejo um movimento das grandes geradoras saindo do mercado regulado e indo para o mercado livre. Em geral, são grandes empresas que têm bastante energia. Então, essa energia vem para ser comercializada e efetivamente vai gerar um descompasso entre quem não tem energia e quem tem energia. Perfeito. E você vê talvez um risco reputacional do mercado livre de energia com tanta competição e talvez empresas que não vão conseguir chegar até o final, chegar à linha de chegada, ter problemas com recuperação judicial, ter problemas, por exemplo, com alguns contratos de energia. Nós já temos as salvaguardas suficientes e as empresas grandes estão se organizando para segurar essa bronca na abertura do mercado? A gente tem tido, eu diria que tem sido muito positivo a segurança do Poder Judiciário nessas discussões, né? O Poder Judiciário tem, de fato, garantido todos os contratos antigos, né? Que muitos têm sido questionados, exatamente, por exemplo, pelo curtailment. O curtailment faz, por exemplo, que muitas geradoras não tenham a capacidade de gerar, e algumas têm ido ao Poder Judiciário e dizer, olha, eu não tenho como honrar o meu compromisso, porque quando ela não gera, ela tem que comprar no Mercado Livre. Sim. Né? Ela tem que comprar no Mercado Livre de curto prazo. Em geral, o PLD, o preço de curto prazo, é mais alto do que o preço que ela vendeu. Mas ela assumiu um compromisso, né? Então, esse questionamento no Poder Judiciário, a gente tem tido um apoio muito grande do Poder Judiciário para honrar os contratos. Eu diria que honrar os contratos é um tema essencial, muito positivo para garantir investimentos, né? Sempre é isso. E para que quem efetivamente tomou a posição e tem o contrato seja preservado. Então, até hoje, né, respondendo, vejo o Poder Judiciário apoiando o cumprimento dos contratos e, por isso, sem risco de reputação. Né? Uma outra empresa vai entrar em recuperação judicial, faz parte do jogo. Sim. Tá certo? Vai ter muita consolidação, faz parte do jogo. Mas não é um tema de reputação, não é um tema de rompimento de contrato, de maneira nenhuma. Perfeito. E aí, eu falando especificamente sobre CEMIG, vocês entram agora no maior ciclo de investimentos da história, muito focado em distribuição. Para onde vão esses recursos e por que neste momento iniciar este ciclo? A gente olha para outros setores talvez um pouco mais pressionados, taxa de juros alta, pouco caixa. Qual que é a situação da CEMIG e por que tomar essa decisão agora em 2025? Gabriel, a gente também gosta muito, é muito orgulho de dizer que hoje a CEMIG realiza o maior plano de investimentos da história da CEMIG, né? São 59 bilhões de reais de 2019 a 2029, isso dá mais de 5 bilhões de reais de investimento por ano. Só para você ter uma ideia, em 2018, o investimento da CEMIG foi 954 milhões de reais. Esse ano, né, nos últimos 12 meses, Sim. O número público, nos últimos 12 meses, nós investimos 6 bilhões de reais. Então, a gente está investindo 6 vezes mais do que a gente investia no passado. E por que nós estamos investindo muito em distribuição? Porque quando você pensa em transição energética,
uma das grandes palavras é rede. Você só consegue trabalhar toda essa intermitência se você tiver rede. Né? E aqui também tem um outro número que eu gosto de citar, que é quanto que a distribuição, quanto que se investia em distribuição e quanto nós investimos hoje do ponto de vista da depreciação da rede. Então, também aqui, de 2008 a 2018, a CEMIG investiu basicamente a depreciação. Né? Ela investiu 1,2 vezes a depreciação. O que é isso? É basicamente fazer manutenção. Fazer a manutenção. Então, o parque ficou muito defasado. Né? Hoje, de novo, com os ajustes de eficiência que nós fizemos, hoje a gente tem caixa, a gente tem condição financeira, a gente investe 4 vezes a depreciação. Então, isso é uma grande transformação e isso é, de fato, poder... energia elétrica é infraestrutura. Você acha que a gente conseguiria conectar a GD se não estivesse investindo muito? Né? Você acha que Minas poderia continuar crescendo mais do que a média brasileira, se a gente, e tem muita indústria vindo, e agronegócio vindo, se a gente não tivesse construindo subestações? Então, vou citar aqui 2 programas que são os nossos programas estrelas. Né? Dentro desse grande investimento em distribuição, de fato, investimento em distribuição é 75%, em distribuição e setores regulados, né? Distribuição, transmissão e gás, 75% do nosso investimento, mas tem 2 programas que eu gosto muito de destacar. Um é o programa Mais Energia, que é a construção de subestações. A CEMIG tinha 414 subestações quando eu assumi. A gente está construindo 200 novas subestações. Então, você imagina que demorou 70 anos. Demorou 70 anos para construir 400. Né? E a gente está, em 7 anos, construindo 200. Né? E já entregamos 138. Isso é mais confiabilidade para o sistema. Muito mais confiabilidade para o sistema. Todas automatizadas, todas digitalizadas. Né? E o outro programa, esse é muito voltado, uma característica um pouco forte, um pouco particular de Minas, a grande extensão de áreas rurais, né, do agronegócio. A gente tem muita rede monofásica. Né? E a rede monofásica não aguenta o agronegócio. Então, a gente tem um programa que chama Minas Trifásico, que a gente está construindo 30 mil quilômetros de rede trifásica. De novo, para citar um exemplo, eu gosto de dizer que o perímetro da Terra são 40 mil quilômetros. Então, nós estamos construindo 30 mil quilômetros, você vê, dá quase para dar uma volta na Terra, e isso faz uma diferença imensa para o agronegócio. Desses também, a gente já entregou 10 mil quilômetros. Então, o que eu estou falando não é o maior programa para o futuro, ele está contratado, já está entregue, e o futuro também já está contratado. Reinaldo Passanezi, presidente da CEMIG, obrigado por estar aqui conosco. Prazer tê-lo por aqui. Volto sempre, meu caro, com resultados trimestrais, com novos projetos, para a gente falar um pouco mais sobre o setor elétrico. Um prazer ter aqui você conosco. Até uma próxima. Eu que agradeço, estou à disposição. Valeu, um ótimo dia, um bom trabalho a você, meu cara. Valeu.